E a gente volta falando da decisão do Federal Reserve, que cortou o juro exatamente como todo mundo esperava, 0,25 ponto percentual. E para analisar esta decisão e o que disse Jerome Powell, presidente do Fed, estou aqui ao vivo com a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli. Cris, obrigado por estar aqui com a gente nos estúdios da CNN. A câmera vai abrir aqui, né? Eu acho. Cris, me conta, teve alguma surpresa na decisão? Na decisão propriamente dita, imagino que não. Mas o que dá para levar desta decisão e do comunicado e da fala de Jerome Powell após este anúncio? As bolsas em Nova York estão, assim, puxadas, né? Estilingaram depois da decisão. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, acho que a decisão veio em linha com o que o mercado esperava, né? A decisão em si foi em linha. Acho que o que foi um pouquinho diferente aí foi o discurso do presidente do Banco Central americano, né, do Powell. Ele trouxe um discurso um pouquinho menos duro do que ele vinha falando nos discursos anteriores, sinalizando um sentimento um pouquinho melhor com relação ao futuro da inflação lá. Apesar disso, quando a gente olha aquele gráfico de pontos, o comitê, né, os dirigentes do Fed estão bastante divididos sobre como será a evolução dos juros nos Estados Unidos no próximo ano, né? Então, tem uma divisão assim, mas ainda assim a expectativa é de uma desaceleração, uma continuidade nesse ciclo de corte de juros até o final de 2026. Ou seja, a gente não necessariamente terá um corte em janeiro, mas dá para dizer que o processo de afrouxamento monetário não terminou, porque ainda tem alguma coisa, alguma gordura para ser retirada desse juro real da economia americana. Eu acredito que sim, mas acho que vale um comentário também que eles colocaram, inclusive, né, no comunicado, de que eles vão continuar atentos aos próximos indicadores, até porque a gente ficou aí algumas semanas sem a divulgação de alguns indicadores importantes. Então, eu acredito que sim, mas sempre com um pezinho atrás, né? É o data depending que a gente chama, né? E diante dessa política monetária que hoje é tão data dependent assim, como é que o shutdown deixou turvo esse cenário, esta visão do Fed? Atrapalhou de alguma maneira o que se sabe até agora? Como foi esta ausência de dados para a tomada de decisão? Eu acredito que tem atrapalhado mais no sentido de que ficou um mês sem a divulgação dos indicadores, né? Mais pela incerteza, vamos assim dizer, entendeu? Porque agora o Fed tem os indicadores, ele vai trabalhar os próximos passos vão se dar de acordo com os indicadores que eles têm em mãos. E são esses indicadores e vida que segue, né? Na minha opinião. É claro que fica... a série vai ficar com um buraquinho ali no meio, mas ainda assim é a informação que a gente tem, então é o sentimento que a autoridade monetária do Banco dos Estados Unidos tem sobre a economia, tanto olhando para a parte de emprego quanto para a parte de inflação. Então, falando propriamente destes dados, né, que agora voltam ao normal, o que te parece ser mais importante? O que te parece ser o primeiro arquivo ali que eles precisam analisar, girar os modelinhos para entender? Hoje o foco está no mercado de trabalho ou está na inflação? Muitas das perguntas dos colegas jornalistas trataram de mercado de trabalho. O olhar está aí e por quê? Sim, justamente porque foi o que ficou mais prejudicado no shutdown, né? A gente ficou sem as informações do payroll, que é um dos indicadores mais relevantes. Mas o mercado de trabalho já vem mostrando sinais de desaceleração lá nos Estados Unidos. Alguns indicadores ainda deixaram dúvidas, então a gente tem sinalizações contrárias de outros indicadores, mas a sinalização é de uma desaceleração lenta. Mas eu diria que não só o mercado de trabalho pode atrapalhar no futuro se tiver alguma inflação aí fora do esperado também, né? A inflação está cedendo lá. A expectativa é de continuidade de queda da inflação, até isso que mostram as projeções, mas o próprio Fed menciona que ainda não sabe
se vai ter algum efeito adicional ou não por conta das tarifas na inflação americana. Então, eu acho que eles vão olhar os dois, claro que com peso maior para o desemprego. Na tua percepção, agora, 5 horas e 38 minutos de hoje, te parece mais provável termos um corte em 26, 2 cortes? Qual o cenário que te parece mais provável? Como eu mencionei, né, tá super dividida a curva, né, com base no que os dirigentes mencionaram. Na minha visão, acho que hoje tudo mais constante, o mercado como está, a gente está sentindo, né, uma menor aversão ao risco vinda de cenário externo por conta de redução de questões geopolíticas. O Trump parece que deu uma amenizada no discurso. Então, eu diria que a gente pode ver uma taxa de juros um pouquinho mais baixa o ano que vem nos Estados Unidos. Então, talvez um pouquinho mais que um corte. O que seria... Eu sei que a política monetária, e aí no Banco Centralês, eles adoram falar que não existe uma relação, uma correlação mecânica entre indicadores e decisão de política monetária, mas qual seria o gatilho ou o que poderia dar segurança para o Fed cortar o juro mais de uma vez em 2026? É, de fato, o mercado de trabalho ali dando sinais de que do emprego não vai vir uma pressão inflacionária? Dali que poderia vir a segurança para mais de um corte? Acredito que sim. Acho que esse é o ponto principal. Mas eu acho que a inflação tem que encostar na meta também, nos 2%, que ainda não encostou. Então não adianta ter só uma das variáveis colaborando, né? E as expectativas, né? Porque não adianta a inflação corrente estar se aproximando da meta e as expectativas voltarem a subir caso a gente veja algum descompasso aí na parte de desemprego que possa gerar inflação futura. E sobre essa, ainda falando sobre, antes da gente falar de Brasil, Cris, foi muito interessante que ele disse várias vezes que os objetivos do Federal Reserve, né, que é a inflação e emprego, estão um pouco sob tensão atualmente. E por isso ele usou essa frase para justificar esse placar bizarramente dividido que nós tivemos. 9 votos pela queda que prevaleceu, de 0,25, 2 votos pela queda de meio ponto e 1 voto pela manutenção. Que tensão é essa a que Powell se refere? Que tensão que está prejudicando o trabalho da política monetária? E o que explicam de um placar tão maluco como esse? Eu acredito que tenha muito a ver com a incerteza do mercado de forma geral hoje, né? Assim, a gente tem um ambiente de incerteza por conta desses indicadores que ficaram sem ser divulgados. Tem a questão fiscal dos Estados Unidos também, então, que foi um dos motivos que fez com que o governo entrasse, né, em greve. E tem a questão do impacto das tarifas sobre a inflação que ainda podem acontecer e que não se sabe se vai acontecer. Isso é incerteza, né? O próprio Fed menciona isso, os economistas, enfim. Então, eu acho que tem esses que são os principais níveis de incerteza hoje que fizeram com que esse placar, tanto da decisão quanto da expectativa, né, ficassem totalmente divididos. E pensando nas tarifas, agora já estamos no fim do primeiro ano do governo Trump. Em termos de impacto de tarifas, olhando em perspectiva ali, em retrospectiva, o que pensávamos que teríamos, o que temos hoje, qual que é a tua percepção sobre o impacto? Porque diziam que na inflação ia ser um impacto matador, assim, o que e se não tem veio, hoje. Né? Acho que muito do que aconteceu com a evolução das tarifas, né? Porque no início foi um anúncio de um super aumento nas tarifas, depois elas baixaram para um patamar ali próximo de 30% na média. Hoje a gente está falando de tarifas ao redor de 14% a 18%, né? Se a gente considerar os blocos dos países que foram afetados. Então, o impacto tende a ser menor. Mas também, de novo, vai depender dos próximos passos do Trump. Se ele vai, de fato, continuar com a questão tarifária ou vai entrar em acordo com algum outro com outros países ou não. Mas o que se sabe, o que se viu até agora da inflação corrente é um impacto de fato menor. Muito menor do que o que foi o que explica isso? Previsto lá atrás. Porque, por exemplo, quando a gente olha na outra ponta, né,
Tivemos dados essa semana da balança comercial chinesa, esperava de $1 trilhão, assim, uma coisa absolutamente gigantesca. Será que o mundo conseguiu fazer uma triangulação e o impacto dessas tarifas acabou sendo menor? Tem os acordos de fato, sim, mas será que o mundo deu um jeitinho ali? Eu acredito que sim, né? Aconteceu com o Brasil isso, né? O Brasil deixou de exportar para os Estados Unidos e procurou novos mercados. Teve um rearranjo entre os países aí que acabou provocando um efeito menor na inflação. Mas eu acho que tem uma questão também, vou dar um exemplo como se fosse do câmbio aqui no Brasil, né? Quando a taxa de câmbio sobe muito aqui no Brasil, e se ela permanece num patamar elevado por muito tempo, isso tem efeito na inflação. Se ela fica apenas volátil, o efeito na inflação é menor. A mesma coisa com as tarifas, né? Que subiram, mas elas não permaneceram num patamar elevado por um período longo de tempo. Então, o efeito tende a ser menor. Nunca tinha ouvido. É interessante essa comparação, porque não adianta só o dólar subir um dia, isso não gera IPCA. E aí, Cris, ainda sobre os Estados Unidos, essa pode ter sido a última decisão de corte de juros de Jerome Powell. Ele fica lá até abril, maio, e depois será trocado. Qual a tua leitura sobre a pressão política de Donald Trump sobre o trabalho do Fed? A gente teve aquela briga toda legal com a Lisa Cook. Que lição dá para tirar dessa história toda? O ímpeto do Trump conseguiu fazer algum efeito, fazer algum preço nos juros? Eu acho que faz preço no sentido especulativo, né? Mas se a gente for olhar a base mesmo, né, no fim do dia, o Banco Central ele é independente, né? Então, eu acho que o efeito tende a ser menor e as instituições elas são olhadas de forma separada. Claro que é igual aqui no Brasil, a política acaba influenciando os preços dos ativos, mas mais por especulação e por ruído do que por ação em si sobre a política monetária. Então, espero que a transição seja suave de um presidente para o outro e que não tenha tanto impacto muito bem. Negativo. A gente está conversando com a economista-chefe do Ouribank, a Cris Quartaroli. Cris, e sobre Copom, qual que é a tua expectativa para a decisão que sai daqui a pouquinho? 15% me parece ser absolutamente consenso, mas quais as pistas? Qual será o poema do Banco Central que vai ser divulgado daqui a pouco? Olha, eu tô muito otimista hoje, né? Estou com o call muito otimista. Eu acho que o Banco Central vai dar uma suavizada no comunicado hoje. Embora as últimas entrevistas, tanto a última ata, o último comunicado da última decisão tenham vindo mais duros, né? A gente teve acontecimentos aí ao longo da última decisão até essa, né? Então, a inflação cedeu mais, estamos vendo uma certa inflexão nos dados de atividade econômica, né? Embora o Banco Central, o mandato dele não é para desemprego, ele tem que olhar todos os indicadores. Então, né, a gente está vendo aí, o PIB veio um pouquinho mais fraco do que o mercado esperava, a produção industrial em flexão. Então, eu imagino que o Banco Central vai dar uma amenizada no discurso, abrindo espaço aí para dúvida, tá? Não vou falar que ele vai abrir espaço para já cortar na primeira decisão em janeiro, mas talvez ele abra espaço para uma dúvida e vai deixar o mercado em dúvida ali, porque hoje o mercado aposta em queda a partir da segunda decisão, né? Em março. Em março. Mas tem uma parte do mercado que acha que janeiro pode ser, mas acha só na voz, né? No Focus é só março. No Focus é março. Então, eles não querem perder o prêmio lá do Banco Central, não querem errar. Então, e o que pode... Então, se a gente, nesse teu call otimista, Cris, quais são os argumentos que o BC pode listar para dizer, olha, talvez eu não precise ser tão cauteloso nas próximas decisões? Poxa, o juros já está em 15% há bastante tempo, né? A gente tem um cenário mais benigno de inflação. Hoje o IPCA mostrou isso, né? Não foi só o índice cheio que veio em linha com o que o mercado esperava, um pouquinho abaixo,
mas as medidas de núcleo mostraram uma desaceleração positiva, a abertura do índice foi mais positiva, então o mercado deve revisar um pouquinho mais para baixo as projeções para 2026 e 2027, possivelmente. O câmbio, fechando o ano um pouquinho mais baixo, menor do que estava, mais de 10% abaixo do que estava no início desse ano, tende a continuar impactando de forma positiva na inflação. A gente já viu o impacto positivo do câmbio nos preços comercializáveis, enfim, o IGPM. Acho que, então, talvez ele vá mais para o lado da inflação, sem deixar aquela cautela no ar que é típica do Banco Central, né? Mas acho que talvez esse cenário mais benigno de inflação. E esse ciclo termina quando e quanto? Enquanto? Esse ciclo de agora ou o próximo? O que vai começar agora, o que vai né? começar, o que vai começar. Vai ser um caminho lento e gradual. Por quê? Eu acho que o Banco Central vai conseguir ir desacelerando em doses homeopáticas em 2026. Termina ali próximo de 12 no final do ano que vem, mas em doses homeopáticas, porque o ano que vem é ano eleitoral. Então, ano eleitoral a gente sabe que é ano de incerteza, é ano que taxa de câmbio volta a ficar um pouquinho mais pressionada, e isso pode acabar afetando a inflação, né? A gente vai ter a questão do nosso diferencial de juros com os Estados Unidos, que vai ficar um pouquinho menos favorável para o Brasil, então isso também tende a impactar de forma negativa a nossa taxa de câmbio. Então, tem alguns fatores aí que podem contribuir para que o Banco Central siga nesse lento e gradual na queda de juros ao longo de 2026. Muito bem, a gente conversou com a Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank. Agradeço muito, Cris, você estar aqui com a gente nos estúdios da CNN. Agora que já sabe o caminho, é só voltar. Obrigada. Obrigado. Bom Copom, tomara que seu call otimista se confirme. Obrigado.